Quantos aqui acham que o diabo pode querer roubar somente no momento da palavra? Levanta sua mão. E quantos vão deixar, permaneça com ela em pé? Vai deixar o Não, eu não vou não. Está repreendido em nome de Jesus. Se ele entrou aqui, ele vai ter que sair daqui corrido, porque aqui não é lugar para ele. Aqui é lugar de adoração ao nome daquele que é digno, aquele que merece toda adoração e todo louvor, que é o nosso Deus. Amém, queridos? Eu queria pedir para você não mandar mais a partir de agora, não porque eu estou falando aqui, eu e nada, faz a mesma coisa. Mas o que vai ser lido aqui é a palavra do Senhor. É a boca de Deus. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, é a boca de Deus falando conosco. Você pode até, de repente, dar muito com minha cara, paciência. Mas em respeito à palavra do Senhor, fique atento àquilo que Ele vai falar. Amém, queridos? Amém? Amém. Deus vai falar aqui neste lugar nessa noite. E você é convidado a estar completamente atento, com sua mente e seu coração voltado para cá. Eu não sei se você já se perguntou, por que é que na hora da palavra, a nossa mente vagueia. Eu estou falando aqui, eu tenho certeza, olhando no rosto de alguns, que a mente deles não está aqui comigo. Eu estou falando e eu sinto pela forma que eu olho, que a pessoa não está aqui comigo, está vagando. Por que isso, querido? O problema, vamos dizer assim, não é nem a responsabilidade toda sua. É porque o diabo não quer que você ouça a palavra. Na hora do louvor, a gente está movimentando, está vendo a letra ali, então a gente fica mais aberto. Mas na hora da palavra tem alguém falando, aí o sono vem, o cansaço vem, a nossa mente divaga, e aí a gente perde aquilo que o Senhor quer falar. Mas eu creio que seu coração, a sua mente, seu espírito vai estar aberto agora para a palavra que o Senhor vai ministrar. Amém, queridos? Este ano de 2015 é um ano muito especial. Talvez você leia aquela frase ali, 2015, ano de Josué e Caleb, ano de conquista, e você acha que é simplesmente uma frase que o pastor resolveu colocar ali. Mas isso se chama decreto. Decreto é aquilo que a gente coloca aqui na terra, e a Bíblia diz que aquilo que está ligado, que for ligado aqui, consequentemente é ligado no céu. O que a igreja do Senhor, e você é a igreja, aquilo que ela liga aqui na terra é ligado no céu. Então há uma conexão espiritual da terra com o céu, de que 2015 é o ano da sua conquista. É o ano que você vai crescer de uma forma extraordinária em todos os aspectos da sua vida. Espiritualmente, na questão da sua família, na questão das suas finanças, é um ano de conquista para a sua vida. Se você é a igreja do Senhor, se você está ligado a essa comunidade, esse decreto tem validade para a sua vida. Se você recebe, diga amém. E você pode dizer que, mas eu estou olhando e eu não estou vendo nada. E eu quero dizer para você, você não precisa ver, você apenas precisa crer. Porque os nossos olhos naturais não conseguem perceber aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, mas nós cremos que a provisão do Senhor já está pronta, esperando o tempo certo de chegar para a sua vida. Amém, queridos? E por que eu tenho tanta certeza que este ano de 2015 é um ano diferente? Primeiro por causa do decreto, e primeiro porque conquista, sucesso é algo do coração de Deus para os filhos dele. Amém, queridos? Amém. Tem muita gente que fala assim: o evangelho que prega só prosperidade não é o evangelho da palavra. Eu concordo, mas a prosperidade também faz parte do evangelho. Amém. Conquista também faz parte do evangelho. Jesus veio para nos trazer salvação, mas quando ele morreu na cruz, a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou lá na cruz já é um direito nosso. Amém, amém, queridos? Amém. Só que eu tenho duas notícias para te dar. E essas duas notícias, elas
não são muito boas. A primeira é que conquistar não é fácil. Apesar de já estar determinado por Deus, apesar de nós desejarmos intensamente, conquistar não é fácil. Vocês concordam comigo? E a segunda verdade é que conquista não é para qualquer um. Você concorda com isso? Uns ficaram em dúvida. Porque apesar de estar determinado no céu, apesar de nós desejarmos intensamente, aquele que desiste perde a oportunidade de conquistar. Então a primeira palavra para você que entrou aqui nesta noite, se você quer que esse decreto se cumpra na sua vida, pode aparecer o problema que for, o gigante que for, o demônio que for, mas você não pode desistir. Amém, queridos? Você pode dizer isso com a boca bem cheia: eu não vou desistir. Eu não vou recuar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então a conquista é para você que entrou aqui nesta noite. Se Deus te trouxe a este lugar, porque essa palavra é para você. Aleluia. É para, puxa vida, fulano não está aqui hoje, porque não era para ele. Essa palavra de conquista é para a sua vida nessa noite. E hoje, me parece que é o primeiro ou segundo dia do mês de fevereiro. Primeiro dia do mês de fevereiro. O mês de janeiro nós traçamos o nosso alvo, é conquista. E agora nesse mês de fevereiro, Deus vai te dar as armas necessárias para você conquistar aquilo que você precisa. O Senhor não ia te prometer alguma coisa que Ele não te desse os caminhos para você chegar até onde Ele quer. E o caminho que o Senhor tem para você está registrado aqui na palavra dEle. Não é o que eu quero, não é o que você pensa, não é o que eu acho, mas é aquilo que o Senhor tem para a sua vida, que está registrado aqui na palavra do Senhor. Queridos, eu queria pedir, se você está com seu celular ligado, desligue ele em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. É um texto que eu nunca preguei nele. Já li esse livro várias vezes, um livro bem pequeno. Mas antes de você fazer isso, de você abrir, você vai pegar a sua Bíblia e vai dar um beijo na sua Bíblia. Diga assim: eu te amo. Você é a boca de Deus para mim. Amém, queridos? Olha por que a gente perde. Olha só, presta atenção. Porque eu tenho certeza que se você esquecer o seu celular aqui na igreja, no banco, você vai ficar doido. Vai atrás do pastor, da zeladora. Onde que está meu celular que eu esqueci no banco da igreja? Até que alguém te devolva ele. Mas se você esquecer sua Bíblia, pode ser que você só se lembre dela domingo na hora do culto de novo. Alguém falou assim, é verdade. Mas eu te pergunto, onde que seu celular pode te levar? No máximo a falar com alguém. Onde a palavra de Deus pode te levar? A conquistar aquilo que você quer. Amém, queridos? Glória a Deus. Abre sua Bíblia então, o livro de Ruth, capítulo 1. Gente, esse livro é fantástico. Confesso que eu só comecei a estudar esse livro porque eu fui convidado para dar uma palavra quinta-feira numa igreja em Cataguases. E o tema está no livro de Ruth. E eu já li esse livro várias vezes. Mas eu fiquei pensando, Senhor, eles também estão com o mesmo tema nosso, anos de conquista. E como o Senhor me ensinou com esse livro, com essa mulher. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Quem está sem Bíblia, procure estar junto com alguém para você não se perder. E deixe sua Bíblia aberta. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Quantos encontraram pode dizer amém? Amém. Mas Ruth respondeu, a minha tradução é bem atualizada: não insista para que eu a abandone, pois quero ir
aonde a senhora for e viver aonde a senhora viver, o seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Amém, queridos? A palavra de Deus já é abençoada, mas eu creio que o Senhor vai trazer algo de revelação para a sua vida nessa noite. E aí eu preciso que você preste atenção, desde você que está lá atrás até você que está aqui no primeiro banco. Estão me ouvindo aí bem atrás? Queridos, o que é que conta essa história nesse livro de Ruth? Essa história, esse livro, formado por 4 capítulos apenas, ele conta a história de uma família como a minha e a sua, formado pelo pai, chamado Elimeleque, pela sua esposa Noemi e pelos seus 2 filhos, Elion e Quilion. Essa família morava em Judá, mais precisamente em Belém, e eles moravam ali. E diz a Bíblia que um dia eles resolvem se mudar daquela cidade, porque aquela cidade estava enfrentando um momento de crise, de fome. Eles resolvem sair de Belém, que é chamada a Casa do Pão, é também chamada a Casa da Abundância, para ir para uma terra por nome Moabe. E essa cidade chamada Moabe era a cidade do povo que era inimigo de Deus. Mas por causa da fome, esta família, e aí eu posso até, pelos estudos paralelos que a gente tem, observar que essa decisão possivelmente foi tomada por aquele homem, porque os homens decidiam as coisas de uma forma mais enfática e toda a família se submetia. Elimeleque então toma a decisão de ir para Moabe. Mas se você procurar em todo esse livro, você não vai encontrar que essa foi uma orientação de Deus. Ele tomou a decisão de sair porque estava com uma necessidade e aquele lugar estava passando um tempo de fome, e por causa da sua necessidade ele resolve sair. Eu quero dizer para você que nem sempre suprir a sua necessidade imediata é vontade de Deus. Porque você vai dizer assim, Kevin, mas era fome. Mas aí eu pergunto, e os outros moradores daquela cidade, como sobreviveram? E quantas vezes na palavra de Deus nós já vimos que mesmo no deserto o Senhor prosperou o seu povo. Mas aquele homem, por causa da necessidade que ele tinha, ele resolve sair de Belém e ir para Moabe. Cuidado com as decisões que você toma, principalmente de forma precipitada, que pode arrasar com a sua conquista. Não tome decisão precipitada se você não tem plena convicção de que essa é a vontade de Deus, porque depois não adianta dizer que foi Deus. Porque em nenhuma parte do livro você vai ouvir dizendo para ele, sai da sua terra. Deus não disse para ele sair, mas ele tomou a decisão. E decisão decide futuro. Diz para a pessoa que está ao seu lado, decisões decidem futuro. E diz a Bíblia que esse homem sai então, Cristina, de Belém, da casa do pão, da casa do suprimento, e ele vai para Moabe. E aí, queridos, quando ele chega em Moabe, a primeira coisa que acontece, aquele homem morre. Ele morreu. Diz a Bíblia que ele morreu. Quando nós tomamos decisões fora da vontade do Senhor, vai haver algum tipo de morte na nossa vida. Nem sempre é a morte física. Pode ser morte espiritual, pode ser morte dos nossos sonhos, pode ser morte daquilo que Deus tinha preparado para nós, porque nós tomamos decisões precipitadas e não avaliamos as consequências, queridos. Portanto, se você precisa tomar uma decisão esse mês, essa semana, se a resposta de Deus não vier, não acha, porque isso vai ser prejuízo para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado, é melhor esperar no Senhor. É melhor esperar no Senhor. Só, queridos, que nós somos tomados pela nossa necessidade. Eu tenho a minha necessidade imediata, e por causa dessa necessidade imediata
parte de Deus e vai trazer prejuízo para a sua vida. Esse homem morre. E agora está Noemi com seus 2 filhos numa terra estranha. Não bastasse isso, os seus filhos tiveram que se casar com pessoas, com mulheres moabitas. Eles estavam morando em Moab. Então, aquela Noemi com seus filhos, Elion e Quilion, eles se casam com Orfa e com Ruth, 2 mulheres moabitas. E diz a Bíblia que depois de 10 anos, queridos, quantas vezes nós estamos debaixo de coisas que nós tomamos decisões erradas e custamos a querer fazer o caminho de volta e por isso sofremos consequências. Sabemos que não estamos no propósito de Deus, mas tememos em voltar atrás. É por causa da vergonha, é por causa que eu vou ter que assumir que eu errei. É melhor assumir que errou e voltar para o propósito de Deus do que sofrer perdas irreparáveis. E diz a Bíblia que essa mulher, depois de 10 anos que os filhos casaram, os seus 2 filhos também morrem. Quilion e Elion morrem. A Bíblia não fala de quem que eles morreram, mas a Bíblia registra que eles morreram. E aquela mulher agora, sozinha, numa terra estranha, com as suas 2 noras, ela resolve então tomar a atitude que todos nós deveríamos ter quando estamos numa situação que temos consciência que não é aquela que Deus quer, fazer o caminho de volta. O Espírito Santo de Deus me leva a dizer isso para você. Se você está vivo, você ainda pode fazer o caminho de volta. Há esperança para a sua vida. Aleluia! Você não precisa morrer no erro. Você não precisa ver os seus sonhos se acabarem no erro. O Senhor, que é aquele Deus que a Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, ele está pronto para te abençoar novamente. Glória a Deus! Mas você precisa estar debaixo da orientação do Senhor. E agora Noemi resolve voltar. E quando ela resolve voltar, eu creio que essa mulher era uma mulher especial, a Noemi, porque as suas 2 noras resolvem voltar com elas, sair de Moab e voltar de novo para Belém. E elas vão pelo caminho. A um determinado momento, Noemi fala com ela: olha, Orfa, olha, Ruth, eu sei que até agora vocês foram fiéis a mim, vocês foram fiéis aos meus filhos, mas é melhor que vocês voltem para Moab, me deixem seguir sozinha. E aí, queridos, Noemi vai dizer uma coisa que muitas vezes nós dizemos. Ela quase quis dizer assim: olha, vocês não têm culpa, mas foi o Senhor que se voltou contra mim. Aí eu pergunto para você: foi Deus que se voltou contra ela? Não foi, queridos? De forma nenhuma. A decisão dela levou ela para um lugar diferente daquele que Deus queria, e essa decisão fez com que ela tivesse perdas irreparáveis. E aí diz a Bíblia que Orfa, Angélica, ela falou: então tá bom, chorou muito, mas voltou para Moab. Mas Ruth, ela vai dizer nesse texto que nós lemos: não insista para que eu te abandone, pois eu quero ir onde a senhora for e viver onde a senhora viver. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Aleluia! Glória a Deus, Deus. Aleluia! Nessa frase, nessa convicção, nessa certeza, estava a grande conquista de Ruth. Eu ainda não conhecia o seu Deus, mas agora que conheço, Ele também é o meu Deus, e eu quero ir para onde Ele quer que eu esteja. Aleluia! Glória a Deus. E diz a Bíblia que essa mulher volta, e o caminho de volta nem sempre é um caminho fácil. É bom quando a gente sai, por exemplo, de Leopoldina, vai morar em outro país até, e aí a gente volta e todos conseguem perceber que você foi bem sucedido. Olha, você viu a Nadir? Nadir saiu de Leopoldina 10 anos atrás, mas agora como que ela está bem? Tem um marido bonito, tem os filhos bonitos, tem um bom carro, tem uma boa casa, tem uma vida espiritual equilibrada. Aí é muito bom. Mas e quando
Você saiu com o marido, saiu com filhos, e a própria Ruth vai dizer que saiu de mãos cheias, mas agora retornava de mãos vazias. Aí eu pergunto, se as mãos dela estavam cheias, por que então que ela saiu? Isso aponta para nós que muitas vezes nós desvalorizamos aquilo que o Senhor tem dado à nossa vida. Nós barganhamos e nós desprezamos as coisas boas que Deus coloca na nossa vida. O seu marido é uma coisa boa que Deus colocou na sua vida. Os seus filhos são coisas boas que Deus colocou na sua vida. O seu trabalho é uma coisa boa que Deus colocou na sua vida. A sua igreja é uma coisa boa que Deus colocou na sua vida. Amém. Mas na hora da necessidade, nós não avaliamos e tomamos a decisão precipitada. E diz a Bíblia que essa mulher volta e as pessoas começam a dizer: essa aí é Noemi. Mas não com um olhar de admiração. Mas onde que está o marido dela? Onde estão os filhos dela? E Noemi diz assim: olha, meus amigos da minha terra, não me chamem mais Noemi, que significa amizade. Me chamem Mara, porque eu sou uma mulher amarga. Meu Deus. Perdeu a alegria, perdeu a vida com Deus, perdeu a proteção do Senhor, perdeu o marido, perdeu os filhos e agora está retornando de mãos vazias. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite, querido, te leve a valorizar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Aleluia! Que o Espírito Santo te toque de uma forma tão profunda que você reconheça que as suas mãos estão cheias. Glória a Deus! Amém, queridos? E agora, quando essa mulher volta ali para Belém, a terra do pão, e ela não quer mais ser chamada de Noemi, ela é Mara. E aí a sua nora está morando com ela. E um dia a sua nora fala: olha, eu vou arrumar algum trabalho, alguma coisa para fazer. Nós não temos marido. E ela foi direcionada para ir trabalhar numa lavoura de um homem chamado Boaz, que era um homem extremamente influente naquela cidade. E ela começa a colher ali espigas. E aquele homem é generoso com ela. Aquele homem traz benefícios para ela. E ela volta toda alegre para casa dizendo: eu fui beneficiada. Na terra de Belém eu encontrei pão. Na terra de Belém eu encontrei o suprimento. O Senhor está nesse lugar. Glória a Deus! Aleluias! E quando ela volta para casa, e essa mulher é fantástica, gente. Se eu tivesse tempo para falar quanta coisa Ruth nos ensina com o comportamento dela. Ela vai ali, ela trabalha, ela agradece aquele homem, ela volta para casa. E aí, querido, a sogra Noemi, agora já calejada, agora já completamente ferida até por todas as más experiências que ela viveu, ela vai dar um conselho para aquela jovem. Os historiadores acreditam que Ruth devia ter aproximadamente 30 anos e Noemi devia ter uns 50 a 60 anos. E Noemi dá um conselho para ela: minha filha, se esse homem tem te tratado com benevolência, você vai onde você está colhendo e você vê o lugar que ele vai dormir e você deita ali debaixo, aos pés dele, e quando ele acordar, ele vai saber o que fazer com você. E por que Noemi deu aquele conselho para Ruth? Porque se algum homem morresse em Israel, o parente mais próximo, ele tinha por obrigação se casar com aquela viúva. Ainda bem que não é assim, mãe, né? Então, queridos, aquele homem trata ela bem e ela deita ali aos pés dele. Ele se torna o resgatador dela. Significa aquele que a resgatar daquela vida, aquele que a suprir aquela situação de viuvez dela. E aquele homem, como um susto, devia ser uma mulher bonita. E aí eu digo bonita não apenas na aparência, mas bonita até no seu interior, porque diz a Bíblia que aquele homem observava as atitudes daquela mulher.
E quando ela deitou-se ali, ele falou: eu caso com você. Se você quer que eu seja o seu resgatador, eu vou ser. E eu quero. E ele disse: bendito seja o nome do Senhor pela sua vida, porque você podia ter arrumado um marido mais jovem, mais moço, mas pensando na sua sogra e pensando no seu futuro, você me deu a oportunidade de ser o seu resgatador, e eu aceito essa situação. Que coisa maravilhosa, queridos. E diz a Bíblia que ele vai e chama algumas pessoas ali e oficializa aquela decisão, e ele resolve se casar com Ruth. E agora, queridos, Ruth tem um marido. E é interessante que enquanto ela estava em Moabe, ela também não teve filhos. Mas logo após casar com Boaz, Ruth engravidou e deu à luz a um homem chamado Obed. E Obed foi o pai de Jessé. E Jessé foi o pai de Davi. E Jesus veio da linhagem de Davi. Ruth fazia parte da linhagem de Jesus. Ah, que pena que todos não conseguem entender isso por falta, às vezes, até mesmo conhecimento da palavra. Mas a importância de Ruth. E o nosso Deus é tão tremendo, gente. Eu fico encantada, Duarte. Porque de 66 livros que tem na Bíblia, apenas 2 têm nomes de mulher: Esther e Ruth. E Ruth, querido, não era judia, não era da linhagem de Israel, ela era filha de Moabe, que era um povo que era inimigo de Deus, mas Deus a escolhe para fazer parte da linhagem de Jesus. Aleluia. E o que eu quero dizer com isso? Que não importa o seu passado, não importa quem a sociedade pensa que você é, se você estiver debaixo do propósito de Deus, as coisas vão mudar para a sua vida. Há espaço para você no reino de Deus, queridos. Não importa se você foi uma prostituta, se você foi um ladrão, se você foi um estuprador, não importa o que aconteceu, se houver arrependimento e confissão, os braços do Senhor estão abertos para você. Aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor é lindo. Presta atenção que agora nós estamos caminhando para o encerramento. O que essa história linda precisa? Ensina para nós em questão de conquista. E aí, querido, por isso que eu digo que conquista não é para qualquer um. Presta atenção que eu vou te falar, que é uma coisa certa, porque a palavra de Deus já diz: não existe conquista se você não estiver disposto a perder alguma coisa. Não ouvi nenhum amém. Não vai conquistar quem não está disposto a perder nada. Por que você diz isso? Porque Ruth, querido, ela perdeu a sua família, ela abriu mão da família, mãe, pai, irmãos. Ruth abriu mão da sua família, abriu mão do seu país, abriu mão da sua cidade, abriu mão dos seus amigos, abriu mão dos seus hábitos que ela tinha lá. Ela perdeu em Moabe para conquistar em Belém, queridos. Se você não estiver disposto a perder, você não tem como conquistar. O maior exemplo que nós temos chama-se Jesus Cristo. O plano de conquista de Jesus era salvar toda a humanidade, e para isso ele teve que perder a própria vida. Você está aqui porque Jesus resolveu perder a sua vida por amor a você. Aleluia! Você só vai morar no céu um dia porque Jesus resolveu abrir mão da sua própria vida. Abraão, você vai ser pai de uma grande nação. O homem estéril, a mulher velha, mas eles creram. E agora Deus dá a eles o filho. Dá o filho da promessa. Mas Abraão teve que sair de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se você quiser ficar no seu conforto, você não vai conquistar nada. Mas se você estiver disposto a abrir mão, dispostas a abrir mão, o Senhor está aqui nessa noite para te suprir. Aleluia! Não
queridos. Não tem como você estar querendo conquistar no mundo espiritual e correndo atrás das coisas de Moab, das coisas do mundo, do território do inimigo. Ou você está em Belém, ou você está em Moab. Nos dois lugares não é possível ficar. Ou você vai ser crente de fato e vai conquistar coisas em Deus, ou você vai passar o resto da sua vida insatisfeito, porque nem aproveita Moab e nem colhe os frutos de Belém. Você precisa abrir mão. E eu estou aqui. O Espírito Santo de Deus está mandando dizer para você nessa noite: é melhor você perder aquilo que o mundo pode te oferecer para o benefício, para a vida eterna, do que passar a vida aproveitando Moab e passar o resto da sua vida no inferno. E a palavra do Senhor para você é essa: escolha perder para que você possa ganhar. Aleluia! Oh, aleluia! Escolha negar a si mesmo, escolha sacrificar a sua carne, escolha perder para que você possa ganhar. Aleluia! Escolha perder o seu orgulho e perdoe. Escolha perder os desejos da sua carne para que você ganhe no mundo espiritual. Queridos, se não houver perda, a Bíblia diz: se o grão de trigo não morrer, ele não pode de novo gerar frutos. É necessário que você perca para que você ganhe. É uma matemática incrível. Por isso que nós somos chamados de irmãos. Porque na matemática de Deus, quem mais perde é quem mais ganha, queridos. Aleluia! Amém, queridos? Aqui é que eu estou perdendo. A minha juventude está passando. Eu estou perdendo. Novamente, quando o órfão desistiu, porque órfão desistiu, Ruth e órfã, uma desiste e volta para Moab no meio do caminho. Mas por isso que eu disse: não pode desistir. Mas a outra fala com ela assim: eu quero ser enterrada onde você vai ser enterrado, mas eu não vou te deixar, eu vou até o fim. Aleluia! Você consegue entender isso, querido? Você precisa perder para ganhar. É a matemática de Deus. A minha conquista está na área espiritual. Ah, é? Então você precisa crucificar a sua carne. Você precisa negar, dizer não ao pecado. Não tem outro jeito. A minha conquista é na área familiar. Eu quero um marido de Deus. Está disposta a se guardar para esperar esse marido? Eu quero uma esposa de Deus. Está disposto a abrir mão de ficar qualquer uma para poder esperar a sua esposa que Deus está preparando? Eu queria fazer uma faculdade. Eu quero ser uma doutora. Está disposto a desligar o Facebook e a televisão para estudar? Não tem outra coisa que eu posso falar para você. Se você quer conquistar, se você quer ganhar lá na frente, é preciso perder agora. Amém, queridos? Amém! Primeiro passo para a sua conquista nessa noite: é preciso estar disposto a perder. Eu queria tanto uma família feliz. Pare um pouco de trabalhar e vai dar atenção à sua família. Perca dinheiro, mas não perca a sua família. Amém, queridos? Amém. Não tem outro jeito. Eu quero ter dinheiro lá no futuro. Fala, Jeová, com a pregador. Tem que parar de gastar. Tem que perder. Não tem jeito. Amém, queridos? Amém. Tem que economizar, tem que parar de gastar. Não tem outra alternativa. E aí não podemos dizer: meu nome é Mara, porque o Senhor não quis. O Senhor quis, mas você não quis pagar o preço necessário para a conquista. Amém, queridos? Perca para ganhar. Diga a pessoa que está ao seu lado: perca para ganhar, querido. É a matemática de Deus. Perca para ganhar. Agora, sabe outra coisa que eu vejo aqui, queridos? Não existe conquista
última vez você trabalhando, parece com você. Diz a Bíblia que essa mulher passou num dia de trabalho. Ela pegou 20 quilos de espiga. Parece que era muita coisa. Depois de ralada, de moída, cevada, era 20 quilos que ela conseguiu colher num dia. Ela trabalhou de manhã até de tarde. A mulher era boa de serviço. E o homem está lá só olhando. Ó, gente. Ela está trabalhando. Mas no mundo espiritual, Deus está abrindo o olho dele para ele enxergar ela, querido. Consegue entender isso? Se você estiver no caminho certo, gente, mas eu não estou fazendo nada demais. Isso, você não está fazendo nada demais. Mas o demais Deus está fazendo por você. Ele está fazendo com que o seu patrão te enxergue. Ele está fazendo com que o seu irmão te enxergue. Ele está fazendo com que aquele homem abençoado te enxergue. Glória a Deus. Ele está fazendo com que o seu pastor te enxergue. Amém, queridos? Não existe sucesso em trabalho, gente. Tem uma coisa louca rodando no nosso mundo hoje. Que as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas querem conquistar, mas estão achando que a conquista é um milagre. Eu abri o olho e hoje estou no sucesso. Não existe. Tem que ralar. Ah, Kelvin, eu quero uma banda, quero que a banda exploda no Brasil inteiro. Compre o primeiro instrumento. Trabalhe para isso. Amém, queridos? Ah, eu quero que o teu negócio dê certo. Vai trabalhar no teu outro jeito. Enquanto você trabalha, faz aquilo que é preciso. O Senhor está fazendo o sobrenatural a seu favor. Aquela mulher colhendo ali o trigo, suada, esquisita, mas está pegando. Não deixa alguma coisa cair, ela pega. Porque como ela era estrangeira, queridos, ela não podia colher a semente junto com os outros trabalhadores. Ela tinha que esperar que o outro esquecesse de pegar. Mas ela não está preocupada com aquela humilhação momentânea. Ela quer fazer o seu trabalho, porque a confiança dela agora está no Deus de Noemi. E então aquele homem consegue enxergar ela. Aquele homem ver ela. Eu quero dizer para você que se você quer conquistar em qualquer área que seja, comece a trabalhar. Umas meninas contei para ela essa semana passada. O meu pai, querido, estou falando isso aqui porque é um problema latente. E eu estou orando por isso. Deus vai dar provisão para algumas irmãs abençoadas que querem casar aqui no nosso meio. Não ouvi nenhum amém, acho que nem elas querem. Ô Cris, já não Cris. Sabe o que aconteceu? Meu pai ficou viúvo com 70 anos, gente. Manvera conhece ele aqui, Luzimar conhece ele aqui, a irmã Jacinta, a irmã Ilma, algumas pessoas viram ele pregando. Mas algumas pessoas conhecem mais intimamente. Ele é um velhinho arrumado, enxuto. E aí a minha mãe faleceu muito triste. Quando tinha 6 meses que ela faleceu, ele reuniu as filhas ao trabalho. Reuniu os filhos, são 5, e disse para nós: olha, eu estou muito triste. Amei muito a mãe de vocês, mas agora eu quero uma esposa. Nós ficamos assim, né? Acabou que quase saiu. Mas respeitamos, ele queria casar. E ele falou: estou fazendo isso em respeito a vocês. E a partir de hoje eu começo a orar por uma esposa. Eu achei que Jeová ia demorar a responder ele. A minha fé foi pequena e a dele grande demais. E aí, querido, sabe o que ele fez um dia? Ele falou que ia vir para casa. Sabe o que eu fiz? Eu estou orando. Mas eu tomei uma decisão, eu escrevi uma carta para Deus. Falei: que é isso? Vai estar caducando, Jesus. Não, não falei isso não, porque tenho muito respeito por ele. Mas pensei que isso, escrevi uma carta para Deus. Senhor, o Senhor levou minha esposa, e eu te entendo, era o tempo dela. Não murmurou, não reclamou, não disse que Deus estava errado, nada disso. Aceitou a vontade soberana de Deus. Mas agora que ela se foi, Senhor, eu preciso de uma esposa. E vou falar para o Senhor o tipo de esposa que eu preciso. Ela pode beirar a idade comigo, não precisa ser novinha. Mas ela não pode ter filhos em casa. Eu não quero que ela cuide de netos. Eu quero que ela tenha uma aposentadoria. E, se possível, que ela tenha um carro. E ele queria 2 salários, 2 aposentadorias, porque ele também tem 2. E quando eu li a carta, eu falei: glória a Deus, Pai, vamos orar. Falei:
também não sei quanto ele vai achar, né? Achar uma pobre sem nada já está difícil às vezes, mulher de Deus, ele queria. Imagina esse jeito. Passado aqueles 6 meses, meu pai falou: arrumei, está marcado o casamento para data tal. Está casado lá hoje, viajou para a Bahia, para o Nordeste, você vai para onde? De avião com a esposa nova. E quando Deus fazia o sobrenatural, ele estava trabalhando. Ele estava com o joelho no chão. E um dia essa senhora que ele conheceu, que casou com ele, não sei se ela estava com uma saia um pouco mais curta, só sei que ele viu o joelho dela. E hoje o joelho dela tinha calo de oração. Ele falou: é essa mesmo. Jeová é essa. Uma mulher que ora não pode dar errado. Estava trabalhando, queridos, naquilo que ele queria. Ele queria uma esposa. E ele partiu para aquele alvo. Amém, queridos? Amém. Ele estava trabalhando. Então vou dar uma dica para você. Quer conquistar? Comece a trabalhar. Aleluia. Esteja disposto a perder. Apareceram outras pessoas, apareceram. Mas o direcionamento de Deus foi para ela. E ele obedeceu o direcionamento de Deus. Você acha, Cleice, que Ruth não podia ter pensado: lá em Moab eu arrumo um marido fácil, sou conhecida na cidade, sou honesta, vou arrumar um marido? Mas não, ela não queria qualquer marido. Ela queria um marido que Deus tivesse compromisso com ele e ele com ela. Amém, queridos? Amém. Então não existe conquista sem trabalho. Fala para a pessoa: não dá para conquistar sem trabalhar. A que hora você acorda? Pergunta para ele. Só que você acorda. Eu acordo bem. Eu acordo bem. Amém, queridos? Amém? Queridos, e é preciso ter muita convicção. Olha só, para encerrar, tinha mais coisa para falar, eu vou falar lá em quinta-feira, lá em Cataguases. Olha só, essa mulher, ela tinha convicção do que ela queria. Ela queria o Deus de Noemi com tudo que ele podia dar. E ela não ia abrir mão disso. E no momento as duas precisavam de um marido. Se o Senhor te perguntar aqui hoje, o que você quer conquistar primeiro? Meu Deus. Fecha o olho e pensa nisso. Aí se eu falar que mas é tanta coisa, mas dessa tanta coisa tem um foco, querido. Tem uma prioridade, tem alguma coisa que é mais importante, tem alguma coisa que é mais necessária. Amém, queridos? Pensou nisso? Amém? Aquela mulher sabia. Ela precisava também de comida, ela precisava de bebida, ela precisava de vestimenta, ela precisava de moradia, mas antes de tudo, ela precisava de um marido. Porque com o marido, todas essas necessidades estariam supridas. Então ela tinha convicção. E o último ponto que essa mulher me chama a atenção, e esse é para bombar no seu coração. Você tem um plano de conquista. Você sabe qual é essa área que você precisa conquistar. Diz a Bíblia que Ruth foi atrás de quem? Noemi, uma mulher que já tinha sido casada, tinha experiência de ter ido, talvez até obrigada para outro país, se submeteu, foi uma boa esposa. Então ela foi ouvir o conselho de Noemi. Agora olha a nossa incoerência, queridos. Nós queremos conquistar. Você imagina, olha para mim aqui, alguém pesando 120 quilos e ele quer emagrecer, ele vai procurar alguém que está pesando 200 quilos. Vocês conseguem conceber que isso vai dar certo? Não. Vai dar certo, Vanilson? Eu tenho que procurar alguém que está pesando 50. Ele sabe a dieta que deixou ele magro. Mas o que nós fazemos? Nós temos um planejamento de conquista. Nós queremos conquistar. Só que nós vamos atrás de gente que tem menos experiência, não tem história para contar naquela área e a gente quer dar certo. Como? Eu estou com um problema lá no meu serviço, mas eu quero crescer no meu serviço. Eu quero que meu patrão me veja, mas eu estou com um problema lá dentro. Aí onde eu vou? Vou no outro empregado. Ele vai falar: você é besta. Esse patrão seu, eu sou vida. Esse patrão daqui a pouco ele achou desistir do sonho dele. Mas se ele quer crescer na empresa, ele tem que olhar para alguém que já galgou isso e sabe o caminho para chegar lá, gente.
Amém, queridos? Amém. Você pode perceber que Ruth, quando ela procura Noemi, ou Luzimar, Noemi vai dentro da lei daquela época. Ela falou: olha, tem um resgatador, tem alguém da nossa família que tem por obrigação de resgatar, e esse alguém é Boaz. Então você vai atrás dele. Conselhos baseados na palavra, queridos. Amém, Duarte? Amém. Aí a pessoa está com um problema. Um filho rebelde, por exemplo, está em rebeldia contra o pai. Aí ele vai atrás do outro filho mais rebelde ainda. Então os dois rebeldes agora não comunando contra os pais. Se o filho é rebelde, ele tem que ir atrás de um filho que é mais pacato, que é obediente. Como você consegue? Como que acontece com você? Aí ele vai dizer: olha, eu estou obedecendo aquilo que a palavra de Deus diz. Honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Ah, mas você não conhece meu pai. A Bíblia não diz que eu tenho que honrar pai bom ou mãe boa. A Bíblia diz que eu tenho que honrar. Dói com barulho desse, gente? Tem que honrar. Não tem jeito. Não tem outra alternativa. Aí uma pessoa aqui está aborrecida com o pastor Venil. Aí ele vai procurar um outro irmão que também está aborrecido com o pastor Venil. Isso é coisa do cão, gente. Você tem que procurar quem é o melhor amigo do pastor Venil. Ó, estou aborrecida com ele. Aí ele vai dizer: olha, mas a Bíblia manda orar pelos seus pastores, tratar com respeito. Ah, mas isso me parece ruim. Mas é você perder agora para ganhar depois. Amém, queridos? Amém. Nesse projeto de conquista que você tem, quem você procurou para te ajudar, para te aconselhar? Foram pessoas de Deus? Foram pessoas que podiam te acrescentar alguma coisa? Ou foram pessoas pior que você, no sentido desse problema que você está vivendo? Que o Espírito Santo de Deus te leva hoje a procurar discipuladores, pessoas idôneas que vão poder abençoar a sua vida e apressar o seu processo de conquista. E para encerrar, fique de pé, querido. Ruth passou a crer no Deus de Noemi. E ela sabia que o Deus de Noemi podia fazer coisas grandes para ela. E eu quero dizer para você nessa noite que o último passo para a conquista é você fazer essas coisas certas: perder para ganhar, trabalhar para conquistar, ter foco naquilo que você quer, ouvir as pessoas certas, mas embalando isso tudo está acreditar que enquanto você faz essas coisas, o Deus de Noemi está trabalhando a seu favor. O Deus de Israel, Isaac e Jacó está a seu favor. E quando você está fazendo as coisas certas, Ele está fazendo aquilo que é necessário para você conseguir a conquista. Amém, queridos? Amém. Eu queria orar com você nessa noite. Pastor, você quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu quero só testemunhar que ao longo desses 12 anos que a gente tem estado pastoreando a igreja, eu comentei hoje até com o Giovanni, duas pessoas eu tenho procurado e procurei. Uma foi na questão espiritual, na questão de mapeamento, na questão da igreja apostólica. Eu tenho sempre o pastor Ricardo como uma pessoa que eu busco conselho, que eu busco orientação. E uma outra pessoa que eu entendi ser uma pessoa vencedora, que tem demonstrado isso, diante do desafio que a gente tinha de ampliar a igreja, crescer na igreja. Eu lembro que eu procurei o Júlio no Fonte, e eu perguntei para ele, eu falei assim: Júlio, você tem 5 minutos para me atender? E ele prontamente aceitou, e eu aproveitei os 5 minutos para fazer perguntas inteligentes para ele. Eu lembro que na ocasião ele disse o seguinte, a respeito do que eu estava passando. Ele
disse o seguinte: infelizmente as pessoas em Leopoldina não têm a visão de empreendedor. Ele disse para mim: pastor, eu comecei a minha vida vendendo um produto que grande parte da população não gosta, Giló. E eu saía daqui de Leopoldina em direção ao Rio de Janeiro, 220 quilômetros, para vender Giló para o povo lá no Rio. E eu lembro que quando ele construiu aquele fonte que da avenida aqui, do Bela Vista, muitas pessoas diziam: esse cara é doido, o senhor não tem juízo, é um elefante branco que está construindo. E os irmãos conhecem que ele está construindo um elefante ainda maior lá no centro da cidade. Então, buscar conselhos com pessoas que vão te ajudar é fundamental. Amém. Principalmente quando você está disposto a ouvir coisas que você não quer ouvir. Falei hoje para a Silvana, comentando com ela, que as pessoas que a gente de repente tem resistência em ouvir são as pessoas que têm mais a ensinar para a gente. Então esse é um testemunho que traz base naquilo que a Kelvin está pregando e falando. Se a gente quer conquistar aquilo, a gente tem que buscar conselhos realmente com pessoas experientes no assunto. Em nome de Jesus. Eu queria, enquanto o Ministério de Louvor vai cantar ao Senhor, pedir o pastor que esteja ungindo a sua mão. Você sabe me dizer aqui os pontos que eu falei? Primeiro ponto para a conquista: é preciso perder para Ganhar. Diga assim: perder para ganhar. Perder para ganhar. É preciso trabalhar muito. É preciso trabalhar muito. Amém, queridos? Amém. É preciso ter foco. É preciso ter foco. Pode repetir? É preciso ter foco. É preciso ter foco. É preciso procurar bons conselheiros. É preciso procurar bons conselheiros. E é preciso crer que o Senhor vai agir. É preciso crer que o Senhor vai. Amém, queridos. Eu queria convidar você, quando o Ministério do Louvor vai cantar, você vai receber uma unção de conquista na sua mão. E essas palavras que eu falei aqui, esses pontos, se você ainda não tem alguém que você procurou nessa área que você quer conquistar,